Este vídeo integra a série Caminhos, elaborada pelo Laboratório de Estudos da Criança, o LACRE, pertencente ao Instituto de Psicologia da USP. Destina-se a coletar depoimentos de profissionais que no Brasil e no mundo estão ajudando a escrever a história dos difíceis caminhos de proteção integral a crianças e adolescentes vitimizados no lar. Caminhos esses que, como disse o poeta, não estão prontos, mas estão sendo construídos à medida que nós caminhamos. Neste vídeo, coletaremos o depoimento da doutora Catherine Konstantinovich, juíza do Tribunal des Enfants de Reims. Ele versará, portanto, sobre os caminhos de proteção judiciária a crianças vítimas de violência no lar dentro do território francês. Em direito francês, o juiz de crianças é encarregado da proteção de menores. O artigo 375 do Código Civil diz que o juiz de crianças intervém quando a saúde, a segurança e a moralidade de um menor não emancipado estão em perigo ou quando suas condições de educação estão gravemente comprometidas. Não há outras especificações além dessas que eu indiquei e, nesse sentido, há uma apreciação subjetiva pelo juiz destes critérios. Da minha parte, eu me refiro à definição de vitimização que foi dada pelo Conselho da Europa em 1978. Definição segundo a qual a vitimização é um ato ou uma omissão grave que perturba a criança e atinge seu desenvolvimento físico, psíquico, intelectual ou moral e sua integridade corporal. Estas manifestações se devem a uma negligência ou a violências físicas, psíquicas ou sexuais e são feitos seja de um dos pais, seja de uma pessoa próxima da criança. O que significa principalmente que a vitimização pode ocorrer na família ou fora dela, através de uma pessoa estranha ou da instituição que tem a responsabilidade pela criança. O juiz de crianças francês toma conhecimento da situação ou através dos próprios pais, ou da própria criança, ou através do tutor ou do procurador da República, pois é o procurador que recebe todas as notificações advindas dos serviços exteriores, quer dizer, da polícia, da Guarda Republicana, do hospital, da Educação Nacional, ou seja, da escola, das assistentes sociais. Ele também pode ser solicitado por vizinhos ou mesmo por psiquiatras quando estes últimos pensam que a intervenção do juiz é necessária. Como indiquei anteriormente, cabe ao juiz, quando o procurador o aciona, definir se existe realmente um perigo que pressupõe a sua intervenção. Para isso, o juiz pode, se ele ainda não está certo da existência do perigo, determinar uma medida de avaliação, quer dizer, designar uma assistente social no enquadre de uma investigação, ou um educador, um psicólogo e um psiquiatra no enquadre de uma medida de atendimento ou de avaliação e orientação educativa, ou ainda um psicólogo e um psiquiatra quando ele determina a realização de um laudo. Quando o juiz está certo de que existe um perigo, ele tem duas possibilidades: ou determinar uma medida de ação educativa em meio aberto ou a colocação da criança. A ajuda educativa em meio aberto consiste na intervenção de um educador na família. A criança permanece em sua família e este educador é encarregado de ajudar e orientar a família para auxiliá-la a resolver as dificuldades que ela encontra. O juiz pode especificar a missão do educador, especialmente nos casos de vitimização ou abuso. O juiz pode pedir ao educador para fazer um trabalho com o genitor agressor para que ele reconheça a sua responsabilidade, com o genitor que não agrediu para que este aprenda a ajudar a
criança e a protegê-la, e com a criança para que ela saiba que é um ser humano e que ela tem o direito de ser escutada e protegida, mas nem por isso devemos colocar a criança numa posição de onipotência. Se o juiz estima que a criança está em perigo em sua família ou que seus pais não podem protegê-la, o juiz pode decidir pela colocação da criança em instituição ou em lar substituto. A colocação da criança pode se dar na sua própria família, ampliada, por exemplo, com avós, tios ou tias, ou com uma pessoa dita terceiro digno de confiança, isto é, uma pessoa que não pertence à família, mas que apresenta boas condições para acolher a criança, ou então em uma instituição para a criança, ou ainda em uma família de acolhimento. As famílias de acolhimento são assalariadas, ou seja, percebem um salário para receber as crianças. Os lares também são pagos para receber as crianças e podem receber crianças que são delinquentes, crianças maltratadas ou crianças que têm outros problemas e conflitos em sua família, mas que não sejam necessariamente maltratadas. Não existem instituições especiais na França para receber crianças e adolescentes maltratados, a ideia sendo que não se pode diferenciá-los. Uma vez que o juiz tenha determinado uma medida de colocação, ele também pode decidir, no caso da situação familiar, apresentar melhoras pela volta da criança à sua família. Quero explicitar que em direito francês é indicado que a criança deve ser ouvida pelos diferentes juízes e, aliás, isto foi reforçado quando a França adotou a Convenção dos Direitos da Criança. Esta convenção foi ratificada na França e, portanto, o juiz francês está submetido a ela, que é superior à lei francesa. No que concerne o juiz de crianças, a lei diz claramente que o juiz deve ouvir a criança e não explicita a idade dela, o que significa que o juiz de crianças deve escutar todas as crianças, independentemente da idade, inclusive as pequeninas. Uma vez, eu mesma, fui ver um bebê de 8 dias na maternidade. Era um bebê que ainda não falava, mas a quem podíamos falar e que pode compreender o que um adulto lhe diz. Do mesmo modo, no meu gabinete, eu tenho brinquedos, lápis de cores e livros infantis, de maneira que as crianças saibam que quando elas vêm encontrar o juiz de crianças, elas vão encontrar uma pessoa que se ocupa de adultos, que são os seus pais, mas também delas, crianças, e que elas podem ser ouvidas e reconhecidas pelo juiz. As crianças são muito sensíveis a este tipo de acolhimento. E mais ainda, as crianças maltratadas e abusadas, para os quais é muito difícil denunciar os próprios pais. Elas terão muito medo de denunciá-los e de não receberem crédito, e ainda medo de serem submetidas a uma violência ainda mais forte se após a denúncia elas não forem levadas a sério. Me parece ser muito importante para que a criança fale, fazer com que a criança saiba que estamos disponíveis para escutá-la e que acreditamos nela. Assim, quando eu acho que há problemas de violência e de abuso em uma família, me ocorre de dizer à criança que eu acho que existem problemas na sua família e que talvez por isso ela guarde um segredo e que se ela quiser me contar este segredo, eu gostaria de escutá-lo, ou que, se este segredo é demasiadamente difícil de ser falado naquele momento, ela poderá dizer à educadora ou à assistente social a quem eu a encaminharei em seguida. Os procedimentos do juiz de crianças na França são regulamentados no que diz respeito ao tempo. Quer dizer que um juiz, na primeira vez em que ele encontra uma família, não pode determinar uma medida que ultrapasse 6 meses. Em seguida, ele pode determinar outras medidas, mas essas não podem exceder 2 anos. Elas podem ser mais curtas. Essas disposições foram tomadas para obrigar
obrigar o juiz a rever regularmente as famílias e a reavaliar a situação das crianças, que pode muito bem se modificar, de modo que a criança não seja esquecida em sua família ou na instituição. O juiz de crianças na França se ocupa somente da situação de proteção da criança e não cuida da situação de destituição do pátrio poder. Ele não pode retirar a autoridade parental. Ele não cuida também da condenação dos pais quando eles maltrataram ou abusaram sexualmente de seus filhos. São os juízes criminais que se ocupam destas questões e eles trabalham paralelamente ao juiz de crianças. Os pais que maltratam ou abusam sexualmente de seus filhos recebem penalidades bastante significativas. A lei distingue, quer se trate de delito ou de crime. Incluímos entre os delitos os atentados ao pudor e as violências contra as crianças. Entre os crimes, incluímos a violação, o estupro, definido em direito francês como qualquer penetração de qualquer natureza feita na criança. Isso significa que, em direito francês, a felação é considerada uma violação. As violências graves cometidas contra a criança são igualmente consideradas crimes. Além disso, a lei francesa distingue conforme a criança ou adolescente tenha mais ou menos de 15 anos. Para os menores de 15 anos, pouco importa se a criança tenha sofrido violências ou tenha manifestado ou não um consentimento. Para os maiores de 15 anos, a situação é um pouco diferente e as penalidades para os agressores um pouco menos fortes. O juiz francês pode, igualmente, pedir laudos, ou seja, solicitar o trabalho de técnicos para melhor compreender a maneira pela qual uma família funciona. Eu falo aqui dos laudos solicitados pelos juízes de crianças, e isso significa que um juiz de crianças pode solicitar a um psiquiatra ou a um psicólogo o trabalho de encontrar a criança e fazer uma avaliação de sua personalidade e de distúrbios que resultem da situação de maus tratos ou do abuso sexual. Ou então, o juiz de crianças pode solicitar a um expert a realização de um laudo da família, ou seja, de um estudo geral da família, descrevendo o modo pela qual a família funciona, os pais, as crianças e também os avós, e observando de que maneira o lugar da criança existe na família. Será que os pais são pessoas capazes de protegê-la? Se eles a agrediram, será que são capazes de evoluir? Em função das respostas trazidas pelos experts, o juiz pode decidir dar sequência ao processo de colocação da criança ou pará-lo. Se os pais são considerados como não sendo capazes de proteger a criança, ela não deverá voltar para a sua família. É necessário saber que há crianças que estão em perigo de morte em suas próprias famílias e é necessário ser então muito vigilante no que concerne o retorno da criança à família no caso dela ter sido colocada. Para terminar, eu gostaria de dizer algumas palavras sobre a formação dos juízes. Os juízes de crianças são formados inicialmente na Escola Nacional de Magistratura. Quando eles decidem ser juiz de crianças, após 2 anos de formação, eles recebem uma formação específica no último mês e lhes é dada uma abordagem geral da vitimização. Eles entram em seguida em função e nos 6 primeiros anos de sua função, eles têm a possibilidade de fazer a cada ano 15 dias de formação e podem escolher fazer uma formação aprofundada na questão dos maus-tratos e do abuso sexual. Eu penso que a questão da formação é muitíssimo importante tanto para os juízes quanto para os trabalhadores sociais e todos os técnicos
técnicos que trabalham com as crianças. Não se pode inventar para trabalhar com crianças maltratadas. Para trabalhar corretamente e não fazer mais mal às crianças, é necessário conhecer muito bem o fenômeno. Eu diria, enquanto juíza, que é necessário saber ser humilde com relação a esta questão, quer sejamos franceses, brasileiros ou de outra nacionalidade. É necessário fazer prova de humildade e não acreditar que, porque somos juízes, sabemos de tudo. É necessário também saber que temos muito a aprender com os pesquisadores, com os menores e com suas famílias. E, finalmente, gostaria de contar ainda que, quando eu decido pela colocação da criança, tenho por prática deixar a possibilidade à criança de escolher a instituição que ela preferir. Quer dizer, eu indico à família que eu estimo que a colocação se faz necessária, então a família tem somente a possibilidade de recorrer, caso contrário a decisão se impõe, mas, por outro lado, a criança tem a possibilidade de escolher sua instituição, isto é, dou um prazo de 15 dias para que a criança vá com assistente social visitar 2 ou 3 lares e escolher aquele onde ela deseja viver durante o período de colocação. Se eu optei por esta prática, é porque eu acho importante que a criança saiba que ela é um sujeito e permitir que ela possa escolher é reconhecer que ela é este sujeito. Este é mais um vídeo da série Caminhos e nele nós teremos o depoimento da doutora Catherine Hydro, psicoterapeuta e psiquiatra infantil em Grenoble. O vídeo se intitula Rompendo o Silêncio e este título tem muito a ver com uma das formas mais graves de violência sexual doméstica, o incesto pai-filho. Conhecemos 2 tipos de sevícias perpetradas contra crianças. De um lado, as sevícias físicas, de outro lado, as sevícias sexuais. Entre os casos de sevícias sexuais, sabemos que 80% são cometidas pela própria família. Trata-se, então, de incesto. O tipo de incesto mais frequente é aquele que acontece entre um pai e sua filha. Nosso estudo diz respeito ao incesto pai natural-filha na sua forma coital. Isto quer dizer que consideramos apenas os casos nos quais há penetração da criança.
Alguns dizem que o incesto é um fenômeno não muito grave, que apesar de tudo, a ordem pública não é perturbada e que trata-se de um assunto de família, que não incomoda ninguém e que a única consequência grave poderá ser a gravidez da filha. Nós não pensamos assim. Nossa prática, primeiramente em um hospital e depois na clínica, nos mostrou casos notificados, tratados por nós. E em 2 anos de nossa prática, em consultório particular, durante os quais atendemos aproximadamente 200 pacientes, encontramos 19 casos de incesto, ou seja, aproximadamente um caso em cada 10 mulheres. É importante dizer que somente um caso foi notificado. Os 18 restantes são casos que ficaram completamente na sombra. Nós atendemos essas pacientes em psicoterapia e foi durante o processo psicoterapêutico que elas falaram pela primeira vez do que elas haviam sofrido. Isto é muito importante porque, do ponto de vista epidemiológico, há 2 tipos de estudo. O primeiro diz respeito aos casos notificados, mas eles não são confiáveis, pois pouquíssimos casos de incesto são notificados. O que se refere ao incesto é o que chamamos de cifra negra. A cifra negra é decorrente de várias razões. Primeiramente, a ameaça que pesa sobre a criança. Pede-se a ela para não falar sobre o assunto. O pai ameaça matá-la ou qualquer um que a ajude, se ela contar. Por outro lado, ocorrem ameaças mais sutis, por exemplo, se ela falar, ela irá destruir a família e a criança certamente não tem vontade de destruir sua família. Mesmo se a família é malvada, ela é qualquer coisa sobre a qual a criança se apoia. Sobre a segunda razão, que faz com que os incestos não sejam notificados, é que a criança pequena, em particular, ignora o caráter ilegal e irrepreensível do que o pai comete contra ela. A terceira razão é que ela protege seu pai apesar de tudo. Ela o ama de um certo modo. E quarta razão, que é muito importante, é que se a criança não fala desde o início, em especial a sua mãe, se instala o que chamamos de síndrome de adaptação, que faz com que a criança se cale. Ela fica presa na armadilha do segredo. De fato, esta lei do silêncio pesa enormemente em todos os estudos epidemiológicos. Por que essa cifra negra é tão importante? Pois ao lado dessa lei do silêncio, contrariamente às sevícias físicas sofridas pelas crianças, as sevícias sexuais não deixam nenhuma lesão visível. As crianças não são hospitalizadas e ninguém fica sabendo. Além disso, e isso talvez seja uma herança das teorias freudianas sobre a fantasia, as crianças não têm muito crédito. Escuta-se o que a criança tem a dizer, diz que ela inventa e deixa-se de lado, não se dá atenção. E mais ainda, a nossa sociedade tende a não escutar os assuntos que não lhe dizem respeito. Os únicos estudos epidemiológicos que parecem ser confiáveis são os estudos retrospectivos, quer dizer, nos quais se interroga uma população de mulheres de forma anônima e os resultados dos questionários dão cifras quase sempre constantes. Uma população standard de mulheres mostram que uma menina em cada 5 sofreu incesto natural pai-filha, na sua forma coital. Por outro lado, os estudos que dizem respeito a uma população patológica, população de toxicômanos, população de prostitutas, população de mulheres fazendo psicoterapia, ou seja, que sofrem, mostram cifras muito mais elevadas, indo de 20% a 30% de mulheres que sofreram uma sevícia incestuosa. Pensamos, por outro lado, que a incidência do incesto não mudou muito. Em todas as civilizações, ela foi sempre mais ou menos a mesma. O fato de encontrarmos atualmente muito mais casos de sevícias sexuais, e em particular de incesto, é que a formação é mais significativa, então o assinalamento também é mais significativo.
O fato de encontrarmos uma incidência muito mais forte entre mulheres apresentando um distúrbio psicopatológico reforça que as consequências do incesto são significativas. É necessário que sejamos muito atentos para detectar as consequências a curto prazo do incesto. Uma criança pequena pode apresentar distúrbios do tipo ensimesmamento, distúrbios do sono, dor de barriga, distúrbios muito comuns e que podem ser relacionados a muitas outras coisas. Uma adolescente poderá apresentar outros problemas, como fugas, apetência a tóxicos ou atitudes que podem parecer crises de comportamento bastante comuns na adolescência e que podemos relevar sem dar a devida atenção. E se esta criança ou adolescente não fala e se o adulto não está muito atento ao que ocorre com ela, se instala esta famosa síndrome de adaptação, ou seja, a criança sofre em silêncio, produz mecanismos de defesa, como uma maneira de se proteger e de proteger sua própria família. Pois o incesto é uma armadilha familiar, é uma doença de toda a família. E a síndrome de adaptação faz com que, se a criança fala e não é escutada, sobretudo se ela não é apoiada pela mãe, ela se arrependerá de ter falado e voltará atrás. Isto é muito frequente. A longo prazo, as consequências são igualmente muito graves, pois depois deste arranjo, há consequências. No plano sexual, absolutamente todas as mulheres que sofreram o incesto têm problemas sexuais de diferentes tipos, mas sempre apresentam problemas sexuais como frigidez, homossexualidade. Elas são provocantes e ao mesmo tempo se retiram no último momento. Também encontramos muitos casos de prostituição, de toxicomania, etc. De automutilação, de autopunição, com condutas que podemos qualificar de masoquistas, mas que de fato são autopunitivas. Então, o incesto é uma patologia de toda a família e é importante sublinhar que o incesto é um fenômeno multigeracional, assim como as sevícias físicas. A menina que sofreu incesto frequentemente forma uma família na qual pode-se produzir novamente o incesto. Assim, toda a família é atingida. Com efeito, a família incestuosa tem um equilíbrio precário, mas é um equilíbrio e isso temos que ter bem certo na mente quando queremos intervir. É necessário ser prudente, muito prudente, logo que suspeitamos de um caso de incesto. E mesmo quando temos a prova, pois conhecemos também as consequências, na menina em especial, de um desvelamento que é feito de qualquer jeito, um pouco rápido, sem tomar certos cuidados. Pois, apesar de tudo, há um tipo de apego da menina ao pai. E quando notificamos de maneira desastrosa, isto desencadeia o que chamamos de acting out, sob a forma de fuga, ou, o que é muito preocupante, sob forma de suicídio. A jovem pode tentar se suicidar. De todo modo, ela fica desesperada, pois o que ela levou tanto tempo a camuflar é colocado à luz frente a todos. E o que também é importante sublinhar é que no seio desta família circula uma culpabilidade. Há dois tipos de pai incestuoso, de modo geral. O pai tirânico, que estima que sua mulher e sua filha, ou até todas as mulheres da casa, lhe pertencem. Este aqui não se sente muito culpado. Que sabe do caráter repreensivo do que ele faz e não pode se impedir de fazê-lo. Ao lado do pai existe a mãe. A mãe é também frequentemente responsável enquanto cúmplice.
Ela, em geral, suspeita do incesto ou até mesmo sabe, mas ela não diz nada, suporta, pois deseja que a família continue coesa. São famílias que pouco interagem com o exterior e que, em geral, se fecham em si mesmas. Então, prudência, pois uma intervenção mal feita pode levar a família completamente abaixo. E será grave notificar um incesto que leve a todo um procedimento jurídico, a uma investigação social, exame ginecológico, enfim, uma série de ações que podem ser traumatizantes para a criança e para a família. O tratamento é triplo. Ele é judiciário, com medidas repressivas sobre o pai e também sobre a mãe. Há casos na França nos quais a mãe também foi condenada, por exemplo, a 1 ano de prisão por cumplicidade. Não é obrigatório. Pode-se escolher repreendê-la ou não. Ao lado do tratamento repressivo, há o tratamento social, onde, em geral, aconselhamos separar o pai da criança. Na França, também podemos manter a criança em sua família, com o que chamamos de ajuda a domicílio, onde um educador visita regularmente a família para ver o que ocorre e tenta manter o máximo possível a família em estado de coesão. A terceira parte do tratamento é psicoterapêutico. É necessário tratar não somente os 3 protagonistas de modo independente, mas tratá-los em pares, pai-filha, mãe-filha, pai-mãe, tratar o conjunto da família, editar uma lei fundamental que não foi editada pela família, pois os pais frequentemente também sofreram incesto e, portanto, não têm conhecimento dessa lei. Editar a lei que diferencia os sexos e as gerações no seio da família. Igualmente, o tratamento visará reparar e devolver uma identidade à criança que sofre. Ao lado deste tratamento, falamos muito de prevenção. Quanto à prevenção, na França e em muitos países, existem associações que falam do fenômeno, que divulgam estatísticas, que se fazem conhecer, que oferecem a possibilidade de um número de telefone gratuito que as crianças podem utilizar a qualquer momento, que recebem as crianças e as escutam, e mesmo a estação pode ser anterior a uma notificação. Enfim, uma família pode recorrer a uma associação para falar do incesto, sem obrigatoriamente que ele seja conhecido ou desvelado. Uma prevenção a nível dos adultos é feita, por exemplo, pela imprensa, que divulga os processos. Na França, respeitamos o anonimato, pois isto é muito importante, é necessário respeitar a família e, sobretudo, a criança. A prevenção no nível das crianças, temos programas de educação sexual nas escolas, onde simplesmente, sem ir mais longe, ensinamos a criança que ela é responsável pelo seu corpo, que ela deve saber dizer não quando algo não lhe agrada, quando um adulto, em especial, um estranho ou mesmo alguém de sua família, lhe toca e quando isto não lhe agrada. A criança primeiro deve poder dizer não e depois contar isto a alguém e falar, até que alguém a escute, pois de modo frequente, infelizmente, as primeiras pessoas para as quais ela fala, as mais próximas, não a escutam. E este alguém pode ser a professora, uma assistente social, um psicólogo escolar, e por isso a importância da formação de todos esses profissionais que são suscetíveis de compreender o que a criança diz, de não achar que ela mente e poder ajudá-la precocemente.
Este é o terceiro depoimento da série Caminhos. Nele, teremos as colocações feitas pelo Dr. Félix Lopes Sanches, professor titular da Universidade de Salamanca. Sugestivamente, este depoimento se intitula Filhos da Ternura e da Responsabilidade. Vamos a hablar de varias condiciones de fondo que favorecen la existencia de la violencia en la familia. Y vamos a hacerlo desde una perspectiva general para que pueda servir para comprender este problema en diferentes países. En primer lugar, quisiera destacar que suele favorecer la violencia en la familia, es una primera forma de violencia, el que los hijos no sean planificados. El que los adultos irresponsablemente, sin conciencia, sin planificación, sin buscar el momento adecuado, se decidan o precipiten o simplemente dejen al azar el embarazo y por tanto la venida de los hijos. Hay muchos hijos no deseados todavía entre nosotros. Muchos adolescentes y jóvenes que acaban teniendo hijos que no están en condiciones de cuidar adecuadamente. Mucha gente que no hace una verdadera planificación de los hijos. La primera condición, pues, es que todos los hijos sean realmente deseados y que se planifiquen en un momento oportuno. Oportuno de edad, oportuno de pareja, oportuno de diferentes condiciones. El segundo factor o una segunda condición que favorece la aparición de la violencia son los conflictos intrafamiliares y muy especialmente los conflictos entre el padre y la madre, los conflictos de pareja. Todas las parejas, cuando deciden tener hijos, tendrían que tener un cierto proyecto de estabilidad. Ya sabemos que a veces las relaciones son vulnerables, pero tendríamos que hacer un esfuerzo de estabilidad en las parejas y cuando aparezcan motivos de conflicto, de resolver responsable y pacíficamente esos conflictos. Si no lo hacemos así, fomentamos en los niños otras formas de violencia. El sentir, por ejemplo, un miedo tremendo a ser abandonados, un miedo a carecer de padre o de madre o de ambas cosas, o el sufrir que padre y madre los instrumentalicen en sus disputas, o incluso que el padre y la madre ejerzan violencia entre sí o con los hijos a raíz de los problemas que tienen entre ellos. Otra tercera forma de violencia frente a la infancia que se da mucho en las grandes ciudades, cada vez más, y sobre todo cuando trabajan ambas personas, ambos miembros de la pareja, es cuando los padres están muy ocupados. El hecho de que los padres no estén suficientemente disponibles y suficientemente accesibles a los niños. El que los niños pasen muchas horas sin control, sin vigilancia, sin apoyo, sin presencia de los padres. Los padres deben estar accesibles y disponibles a los hijos de alguna de las maneras. Este es uno de los grandes riesgos de la sociedad contemporánea que coloca a los niños en condiciones de mayor vulnerabilidad. Una cuarta forma de ejercer la violencia con los niños es no escucharlos suficientemente, no interpretar bien sus demandas, sus peticiones, no responder a ellos, responder tarde y responder incoherentemente. La incoherencia en la relación de los padres genera situaciones de inseguridad, situaciones de malestar, situaciones de no saber qué va a ocurrir. Es necesario que los padres estén atentos a sus hijos y resuelvan los problemas de disciplina con ellos con la forma que hoy denominamos técnicamente disciplina inductiva. Por disciplina inductiva se entiende la capacidad de razonar con ellos, de controlar la propia conducta para que no haya conducta violenta y de hacer
disciplina razonada, explicando las razones, escuchando al niño, etc. Frente a ello, hay dos formas de disciplina inadecuadas que en el fondo entrañan violencia. La disciplina autoritaria, con la autoridad del poder del adulto o incluso con la autoridad de la fuerza física, cuando al niño se le hace obedecer porque sí, o se le hace obedecer a base de fuerza física. O también, otra forma de violencia, cuando al niño se le amenaza con pérdidas. Si no eres bueno, no te voy a querer. Si no eres bueno, te acabaré abandonando. Si no eres bueno, te cambiaré por otro. Es decir, no podemos resolver los conflictos que nos pueden plantear los niños dentro del sistema familiar, ni con una disciplina autoritaria, ni con una disciplina de amenazas y chantajes afectivos, sino, vuelvo a repetir, con una disciplina inductiva, con la disciplina del razonamiento, con la disciplina de la escucha, con la disciplina del consenso y del intercambio. Por último, otra forma de violencia que favorece también la aparición de amenazas o la aparición incluso de conductas físicas es el rol que tantas veces el varón ejerce frente a la mujer. Lo que podríamos denominar forma de funcionamiento sexista o forma de funcionamiento autoritaria o forma de funcionamiento machista por parte del varón. Hay varones que, sabedores de que tienen más fuerza física y legitimando eso además con el rol de varón que tiene poder, imponen un sistema de relaciones desigualitario, un sistema de relaciones de explotación o de violencia con la mujer y consiguientemente con los hijos. Hay varones que en casa no colaboran en absoluto, hay varones que en casa descargan todas sus tensiones, toda su fuerza, tal vez su sumisión en el trabajo, frente a la debilidad de la madre y de los niños. No podemos los varones seguir funcionando así en el sistema familiar. Los varones tenemos que aprender que tiene que haber un trato igualitario con la mujer, que tiene que haber una colaboración en el funcionamiento de todas las tareas familiares, que los conflictos con la mujer se deben resolver pacíficamente, con el diálogo, con el entendimiento, nunca con el recurso a la violencia física o a la amenaza. Amenaza hacia la mujer y transferencia de esa violencia a los niños. Si conseguimos que nuestros hijos sean planificados responsablemente en un momento adecuado, si conseguimos hacerlo en parejas razonablemente estables, en parejas con un proyecto de futuro, en parejas que quieren apoyarse y que van a crear vínculos estables entre ellos y crear un contexto que permita una vinculación positiva de los niños sin violencia y sin amenazas. Si conseguimos los padres estar disponibles, estar accesibles, cada día, bastantes horas, saber qué vida hacen nuestros hijos, dialogar con ellos, estar atentos, estar en definitiva disponibles y accesibles. Y si por último los padres conseguimos realmente ser igualitarios, ser tiernos, ser blandos, es decir, romper con el rol de varón agresivo, de varón con recursos de poder y hacernos varón tierno, varón comunicativo, seguramente las condiciones familiares mejorarán muchísimo y las relaciones entre la pareja serán mucho más satisfactorias y las relaciones con los hijos mucho más gratificantes. Tendremos hijos del amor, tendremos hijos de la ternura, tendremos hijos del apego y de la buena vinculación y no hijos de la violencia, de la explotación, del miedo y de la amenaza. Ojalá, por tanto, triunfe el diálogo, triunfe la ternura entre la pareja, entre los padres y los hijos, en todo el clima doméstico.
y ojalá entre todos contribuyamos para que se den las condiciones sociales de fondo que permitan que esto sea así. A eso nos podríamos referir largo y tendido. Esas condiciones varían mucho de unos países a otros, pero en todos los casos tendríamos que luchar por una justicia social dentro de la cual cada pareja y cada familia pudiera realmente quererse y amarse en un sistema de ternura y de amor y no de amenazas ni de violencia.